Bom, traçada a diferença entre os direitos autorais e a propriedade industrial, que são classificações do gênero propriedade industrial, a gente precisa agora traçar alguns conceitos básicos, ter algumas noções iniciais acerca do Instituto da Propriedade Intelectual. E, em primeiro lugar, a gente precisa analisar aqui a questão da proteção constitucional, da própria previsão constitucional relacionada à propriedade industrial. Então, a Constituição, lá no seu artigo 5º, lá nos incisos 27 a 29, ela trata aí da proteção direcionada tanto aos direitos autorais quanto à propriedade industrial propriamente dita, ambos, como nós já dissemos aqui, classificações relacionadas ao gênero propriedade industrial. Então, a Constituição, lá no seu artigo 5º, que trata dos direitos e garantias individuais previstos, óbvio, lembrando que esse não é um rol taxativo, o próprio artigo 5º lá no seu parágrafo 2º diz isso, mas aqui ele trata classificando e colocando a propriedade intelectual aqui no direito brasileiro, dando à propriedade intelectual um caráter de direito e garantia individual, uma proteção constitucional para esses institutos, tá certo? Então, o artigo 27, o artigo 28, basicamente relacionados à propriedade, aos direitos autorais, e o artigo 29, mais relacionado à questão da propriedade industrial. Já a previsão legal, as normas infraconstitucionais que tratam da proteção dos direitos intelectuais, da propriedade intelectual, lembrando aqui que a gente vai tratar os dois como sinônimos, então tanto propriedade intelectual quanto direitos intelectuais, lembrando que os autores fazem essa diferenciação. Então, no direito brasileiro, no âmbito infraconstitucional, a gente tem duas leis básicas aqui que a gente vai analisar bastante. A primeira delas é a Lei dos Direitos Autorais, que é a Lei 9.610 de 98 e que é complementada também pelas normas do Código Civil, principalmente as normas relacionadas lá que estão na parte dos direitos da personalidade, da produção relacionada lá dentro do Código Civil. Então é a lei principal dos direitos autorais, a Lei 9.610, complementada aí com as normas do Código Civil. Além disso, a gente vai ter a Lei da Propriedade Intelectual, da Propriedade Industrial, que é a Lei 9279 de 96. Então essa lei aí é que vai tratar propriamente dita da questão das marcas e patentes, como é mais conhecida a questão da propriedade industrial. Aqui é necessário fazer uma observação. A Constituição, lá no seu artigo 5º, inciso 29, ela diz que a propriedade industrial vai ser regulamentada por uma lei específica. Mas para que essa lei possa ser constitucional, então a Constituição exige que a proteção industrial ela deve promover obrigatoriamente o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então as normas infraconstitucionais que tratem principalmente da propriedade industrial, ela vai ter que fazer essa previsão no sentido de fomentar o desenvolvimento tecnológico e econômico e proteger o interesse social. Somente assim é que essa lei vai poder ser considerada constitucional. E é exatamente nesse sentido que caminha aí a Lei da Propriedade Industrial, que é a Lei 9279. Além disso, a gente vai falar aqui de alguns conceitos básicos que a gente vai precisar durante todo o curso, e o primeiro deles é o direito de autor. O direito de autor, como a gente já traçou alguns pontos iniciais, é aquele que regula a criação e a exploração econômica das obras intelectuais. Então, os direitos, aquilo que a gente vai chamar de direito do autor é aquele escopo normativo, aquele âmbito normativo que trata das normas aí que regulam tanto a criação e a exploração econômica das obras intelectuais estéticas, tá certo? Porque as obras técnicas são protegidas pela propriedade industrial, pelo que a gente vai chamar de propriedade industrial. Já a patente, que já aí está incluída na questão da propriedade industrial, é uma proteção concedida às invenções e ao modelo de utilidade. Então é um instituto que visa a proteção dos inventores e que pode ser invenção em sentido estrito ou simplesmente um modelo de utilidade. A gente vai ver depois a diferença entre invenção e modelo de utilidade. Além disso, o conceito de desenho industrial, que é também bastante importante no âmbito da propriedade industrial. Então, esse desenho industrial é relacionado a um efeito meramente visual. É uma proteção dada a um objeto de caráter ornamental, diferente da invenção e do desenho industrial. Além disso, a marca, que junto com a patente aí forma os dois principais institutos relacionados à propriedade industrial, é o sinal distintivo que é visualmente perceptível. Então, para que seja considerado, para que haja proteção e o registro como marca, esse registro tem que ser visual. Os outros sentidos aí, os outros sentidos humanos, eles não importam para registro como marca. Além disso, tem a questão da indicação geográfica, que é o nome de regiões ou de lugares geográficos aí conhecido por atributos únicos, específicos relacionados àquele local.
E a indicação geográfica, ela se divide em duas. Ela pode ser uma indicação de procedência e uma denominação de origem. A gente vai tratar durante o curso cada um desses conceitos, cada uma das normas que estão relacionadas principalmente a cada um desses institutos. As marcas, patentes, ao direito do autor, as indicações geográficas, desenho industrial. Mas é necessário que a gente fixe esses conceitos muito bem como premissa para que a partir daqui a gente possa analisá-los com mais profundidade.